paliador de esterco, porque muita tração animal existiu nas cidades, acendedor de lampião, datilógrafo, telefonista. Disso eu fiz curso de datilografia. Pois é, então são profissões que existiam na época e o tempo se encarregou de sepultar porque o mundo mudou. As relações de trabalho mudaram. E na época, o presidente da República, Getúlio Vargas, que aliás as pessoas dizem, olha, isso é antidemocrático, foi um decreto-lei, né, não consultou o parlamento, né, quando fez um projeto imaginando que o Brasil ia se industrializar. Né? Então a CLT antiga serve para o trabalhador de meados do século XX, um trabalhador que tinha uma rotina de um trabalhador de indústria. Hoje você tem 20 milhões de brasileiros que trabalham em casa. Quem está dizendo não sou eu, o IBGE de 2010. Esse número já aumentou. Você tem só no setor de bares e restaurantes mais de 3 milhões de trabalhadores sem carteira assinada que trabalham de forma intermitente. No setor de TI, mais de 500 mil. Todos esses fora do mercado de trabalho. Sem dúvida. É claro que havia uma necessidade de reforma, mas precisava ser dessa forma. Assim, a gente vê muita gente reclamando, como pontos, por exemplo, 20 minutos para almoço, com alguns pontos bem polêmicos que muitas vezes questionamos se essa reforma foi para o bem do trabalhador. Está bem claro que a reforma era necessária. São questões pontuais, mas antes eu vou lhe responder do almoço e quero que você faça perguntas pontuais. Sim. É bom porque esclarece quem está nos ouvindo. Né? Desde que o almoço não seja rasgando a carne. Primeiro, nenhum direito do trabalhador foi retirado. É impressionante como o debate se estabelece em cima de mentiras. De um lado, a gente tem o cuidado de fazer o debate, de apresentar argumentos, de dizer por que precisa mudar. Do outro lado, são palavras de ordem reiteradas. E a palavra de ordem, que é aquela repetição, né? Precarização, retirada de direitos, minimiza o debate, amesquinha o debate, porque você não consegue discutir com quem não quer discutir com você. E o pior é que essas pessoas fazem com muito profissionalismo, com muita categoria. Só o trabalho são da 30 desinformação. minutos, né, de almoço. O intervalo mínimo é 30 minutos. Isso. Então, essa questão é muito clara. Todos os direitos do trabalhador brasileiro estão na Constituição Federal. Eu peço que aqueles que estão nos ouvindo agora olhem o livrinho da Constituição, artigo 7º, com mais de 30 incisos, que, aliás, é importante dizer aqui, o PT não assinou. O PT não assinou a Constituição. Hoje era com a Constituição para cima e para baixo, mas trabalhou contra a Constituição e os deputados do PT que assinaram a Constituição foram expulsos do Partido dos Trabalhadores. Foram expulsos do Partido dos Trabalhadores. Questão do intervalo do almoço. Olha a mentira que é dita. Hoje, quando se faz uma convenção, um acordo coletivo, se permite que, se os trabalhadores, através dos seus representantes elegidos, que são os sindicatos, entenderem que é melhor eles saírem 30 minutos antes, por exemplo, a sua jornada de trabalho termina de 18 horas. Não, eu quero sair de 17h30, porque eu quero chegar mais cedo para ver minha filha. Eu quero estudar na universidade. Eu quero evitar o engarrafamento. Pegar o ônibus mais vazio. Então, se eu quiser, através do meu sindicato, eu faço a negociação e saio 30 minutos mais cedo e, ao invés de almoçar no período de 1 hora, já que eu tenho um refeitório dentro da empresa, ou ao lado da empresa eu tenho um local onde eu me alimento, eu reduzo o meu intervalo para 30 minutos. Mas de uma forma discricionária. Não é imposto pelo patrão. É permitido a negociação. Se você for perguntar aos trabalhadores o que é que eles acham, certamente eles vão dizer diferente daqueles que se acham dono. Isso seria uma negociação via sindicato. Via sindicato. Aí, nesse caso, o trabalhador terá que pagar aquele dia de trabalho ao sindicato? Não. O horário de trabalho em jornada de 6 horas diárias ou em 8 horas diárias é 1 hora de intervalo para o almoço. Se ele quiser sair mais cedo na sua jornada, 30 minutos antes, ou começar mais tarde o seu horário de expediente, em vez de 8, começar de 8h30, ele vai reduzir esse intervalo de almoço até 30 minutos. Pode ser 40, 50, 55. É um processo de negociação, não é imposição. Deputado Rogério Marinho, eu acho que eu, inclusive, acabei demonizando essa reforma trabalhista e até a sua figura, e hoje eu vou pedir desculpa publicamente aqui na rádio, porque eu acho que eu fui induzido a achar que era uma péssima coisa no seu total, sem avaliar, e fui levado, eu acho que por essa onda de boataria que a gente vive no país, em função dessa dicotomia entre esquerda e direita, que não acaba mais nunca, eu não sei quando é que vai ter fim.
E aí, uma das coisas que eu analisei que acabou, acho que levando a isso daí, eu quero que o senhor me corrija se estiver errado, é que o fato de acabar com a contribuição sindical obrigatória talvez tenha sido a principal coisa que fez com que isso desvirtuasse o propósito da reforma trabalhista. Estou certo ou estou errado? Os sindicatos acabaram aí demonizando. Quando houve o processo de que nós anunciamos que ele me regressa a obrigatoriedade a partir da 7ª ou 8ª audiência pública, mudou completamente o foco da interlocução que nós tínhamos com os sindicatos. Os sindicatos estavam preocupados com a questão da negociação, estavam preocupados com a representação, que é a regulamentação do artigo 11 da Constituição, que diz que em empresas com mais de 200 empregados é necessário haver, está na Constituição brasileira desde 1988, uma representação na própria empresa, na própria fábrica, a exemplo do que ocorre na França, na Alemanha, na Espanha, ninguém está inventando a roda, para evitar que o conflito se estabeleça, que a negociação seja feita na própria empresa. A partir daí, os sindicalistas passaram a se voltar para refutar a reforma como um todo, que isso tira poder deles. Preocupados com a retirada dessa obrigatoriedade. Me permita, você tem no Brasil, só para efeito de comparação, 17.200 sindicatos, dos quais 11 mil e tantos sindicatos são sindicatos laborais. E aqui é uma situação, desde a década de 40, que é uma herança fascista da época de Getúlio Vargas, porque se pegou a Carta de Lavori, que é o documento inicial de Benito Mussolini, né, que é o pai do fascismo no mundo. Então esse é o inspirador deste processo do direito coletivo na CLT, e se definiu que o movimento sindical deveria ser um apêndice do Estado brasileiro, quem quer que fosse governante. Então a carta sindical é dada em função de um princípio que a gente tem em prática no Brasil hoje, do movimento sindical. Pois é, a carta sindical é dada com um preceito constitucional chamado unicidade, ou seja, cada categoria só pode ser representada por um único sindicato numa região geograficamente definida. Aí você tem situações que mostram que o país virou o país da piada pronta. Por exemplo, você tem sindicato de trabalhadores em sindicatos. Você tem sindicato do vestuário da roupa branca. Né? Então a criatividade não tem limite para se criar sindicato. Sério, isso é verdade. Eu estou falando o que acontece hoje no Brasil. Então isso acontece por quê? Porque na hora que um sindicato é instituído, eles automaticamente passam a receber um pedaço de um bolo que este ano significou 3 bilhões e 700 milhões de reais. E nós, dentro do nosso projeto de lei, retiramos essa obrigatoriedade. Agora, se o sindicalizado quiser contribuir, ele vai dizer que quer, não é mais obrigado. Não é mais obrigação. E esse dinheiro chega lá sem fiscalização do Tribunal de Contas da União, ou seja, gasta da maneira que eles querem. Mas agora vai ser fiscalizado? Agora não vai ser fiscalizado porque não vai ser mais obrigatório. Sim, é Acabou opcional, essa montanha então... de dinheiro. Agora o cidadão, porque qualquer um que tenha CLT no Brasil, ou seja, funcionário público, dá um dia de trabalho por ano para o sindicato e as empresas dão um percentual da sua receita líquida. Então isso acabou. Deputado, a gente está aqui com o deputado Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista. Então, se você tem alguma pergunta, como o Alex, por exemplo, tem um monte de gente já mandando pergunta, então vamos abrir espaço para essas pessoas. A pergunta para o entrevistado é: será que com a nova reforma os patrões não irão se aproveitar do intervalo de almoço para forçar uma espécie de hora extra, já que ficará de comum acordo? É o que pergunta o Alex. Como acordo é feito pelo seu representante sindical. Se o seu sindicato entender, representando a categoria de trabalhadores, que é melhor para o trabalhador, que ele tenha menos tempo de almoço e saia mais cedo ou chegue mais tarde no trabalho, vai ser uma condição entre as partes, negociação entre eles. Mas essa negociação não também pode ser individual do trabalhador direto com o patrão, ou tem que passar pelo sindicato? Pelo sindicato. Olha, tem uma pergunta aqui do Miguel. Eu não aceito as mudanças propostas por ele e pergunto, por que antes de tudo não foi feita a reforma política para que os políticos não se usufruíssem de tantos benefícios que empobrecem o Brasil, empobrece a educação, saúde, segurança pública, moradia e apoia a corrupção? Essa é uma questão que, segundo ele, não quer calar a boca de quem trabalha de fato, como ele, por exemplo, é o Miguel. Pronto, Miguel, você faz o seguinte, você diga ao seu parlamentar que é importante fazer a reforma política, porque da minha parte você já tem o apoio para fazer a reforma política, não de agora, desde que entrei na Câmara. Peço ao seu parlamentar para me ajudar. Agora, na sua opinião, mesmo como relator da reforma trabalhista, deveria ter sido aí priorizadas outras reformas, como, por exemplo, a política? Bom, eu vou lhe dar um dado, Juliana, que é importante que as pessoas que estão escutando e que não querem fazer o diálogo, como o Miguel, não aceita a reforma e pronto. Né? Entenda o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil tem
140 milhões de brasileiros e brasileiras na idade laboral, de 16 a 60 anos. Essas pessoas, de acordo com a lei, podem trabalhar, porque a aposentadoria só passa para 65 anos, passa a reforma da Previdência. Você tem 38 milhões e 600 mil, está no CAGED, de brasileiros e brasileiras que têm CLT. Você tem 11 milhões e um quebrado, que são funcionários públicos, dá 50 milhões. Aonde estão os 90 milhões de brasileiros? Esses 90 milhões não têm CLT, nem têm o apoio do Estatuto do Servidor Público. São pessoas que são autônomos, trabalhadores intermitentes, são microempresários, são pessoas que estão à margem dessa legislação. Então, a lei agora vai permitir a formalização. Nós vamos combater a precarização, ao contrário do que dizem. Porque o discurso é justamente ao contrário. É impressionante como a mentira cai na cabeça das pessoas que se acham preteridos num direito que não está de maneira nenhuma sendo solapado. Essa é uma lei ordinária, a gente não pode ultrapassar a Constituição. O que nós fizemos foi flexibilizar um processo e permitir que novas formas de contratação fossem formalizadas. O que nós permitimos foi que a judicialização, que no Brasil chega a 4 milhões de processos trabalhistas por ano, possa ser combatida. O Márcio da Zona Norte está falando sobre isso aqui, sobre essa história da justiça. Ele está dizendo que a Justiça do Trabalho custa aos cofres públicos 17 bilhões. Aí o senhor corrige se estiver errado. E dá aos reclamantes 8 bilhões. E aí ele diz, não é melhor fechar e deixar o acordo ser feito entre patrão e empregado? Veja do jeito que está a sociedade encarando a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho virou tão passional, é tão desequilibrada, que muitas pessoas na sociedade estão dizendo que é melhor acabar com a Justiça do Trabalho. Eu, ao contrário do que acham, acho que a Justiça do Trabalho presta um serviço relevante à população. Só que ela precisa ser reequilibrada, foi o que fizemos na lei. A lei reequilibra a Justiça do Trabalho, modifica radicalmente o processo judiciário para torná-lo mais equânime. Agora, Xande Albino, que também está assistindo a gente aqui pela live, está dizendo aqui, só faltou anexar um tronco e um chicote nas empresas depois da aprovação dessa lei. Você concorda com isso? Nas empresas. Ele, como trabalhador, disse que só faltou anexar um tronco e um chicote nas empresas. Eu sinto muito que Albino pense assim. Albino, né? Xande Albino. O Albino certamente está escutando Fátima Bezerra falando. Está escutando Lindenberg Faria falando. Porque não há lealdade intelectual no debate. É um debate desequilibrado. De um lado a gente tem argumento, do outro lado tem palavra de ordem. Porque vai voltar a escravidão. O Ministério Público do Trabalho, que aliás faz um papel relevante como instituição, mas o Procurador-Geral do Trabalho, o Fleury, ele é um militante político. Ele ultrapassa o seu limite constitucional. Fez uma afirmação há 3 dias atrás de que o trabalho intermitente é trabalho escravo. Vamos lá, Thaisa e Albino. Trabalho intermitente existe nos Estados Unidos desde 1938. Eu quero saber quem é o cidadão brasileiro que está me ouvindo que prefere trabalhar no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Quanto é o salário mínimo lá, como é a condição financeira, como é a renda per capita, qual é a assistência social. Lá não tem CLT, não. E lá o trabalho intermitente desde 1938 funciona. 40% da população adulta americana em algum tempo da sua vida trabalhou de maneira intermitente, que é uma espécie de trabalho que é principalmente para quem está iniciando, a pessoa mais jovem e as pessoas mais idosas. É um trabalho por hora, por jornada, por empreitada. Você imagina, por exemplo, um garçom que você contrata no final de semana para fazer uma festa na sua casa. Ele vai lá ganhar uma diária. Só que ele ganha por fora, está informalizado. A gente vai regularizar isso. Agora, Hermenegildo está perguntando aqui, como é que fica o caso de homologação de demissões nos sindicatos, já que os mesmos não vão receber mais esse pagamento, essa transferência? A gente acabou a homologação do sindicato. Hoje, dos 4 milhões... A empresa demite e não precisa mais o sindicato homologar. Hoje, das 4 milhões de ações que você tem na Justiça do Trabalho todos os anos, mais de 80% delas são fruto de homologação feita de rescisões em sindicatos. O Brasil é o único lugar do mundo em que a rescisão não rescinde. Esse é o país da piada pronta. Quer dizer, o cidadão brasileiro, de acordo com a lei trabalhista em vigor, ele pode casar, ele pode separar, ele pode votar, ele pode dirigir um carro, ele pode servir o exército, ele pode contratar um empréstimo, mas ele não pode assinar um contrato de trabalho. De acordo com a lei brasileira, que é a única no mundo, ele é hipossuficiente, ele é incapaz na forma da lei. E no caso então, o que é que nós fizemos? Nós acabamos com essa rescisão, que não serve para nada, que é meramente homologatória e burocrática, e agora as rescisões são feitas no âmbito da empresa, com a obrigação de que quem for demitido ou pedir para sair precisa trazer o seu advogado de lado. Ele não pode também fazer uma rescisão só com o patrão.
ele precisa trazer um advogado de lado para assistir. Representante dele. O representante ou do sindicato ou dele. Após essa homologação que é feita, é possível que a gente denominou chamar de jurisdição voluntária. O que foi feito, ele tem 10 dias para receber as custas dele. Se ele não receber, continua as mesmas situações do artigo 477 da CLT, com todas as multas, caso não pague, e em seguida se apresenta ao juiz para homologar aquela rescisão. Se o juiz entender que a rescisão tem algum vício, ele convoca uma audiência entre as partes. Se ele achar que a rescisão está ok, ele homologa e passa a ser um título executivo. Só para finalizar esse assunto de reforma, porque a gente tem que deixar um tempinho para a política com o Rogério. Mas terceirização, deputado. Essa lei acabou ficando conhecida como lei da terceirização, porque algumas pessoas consideram a lei trabalhista, né, a reforma trabalhista, porque falam que a abertura para todas as atividades e, enfim, tirar direitos trabalhistas. A terceirização, da forma como está colocada, tira algum direito trabalhista? É isso que foi divulgado. É evidente que não, é outra desinformação, outra mentira deslavada que é colocada. Vou lhe dar um outro exemplo. O único país do mundo, isso eu perguntei em debate a ministro do STF, ministro do nosso Superior do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho, presidente de Adamatra, representantes sindicais. Deus une as cabas de Zé Raimundo. O único país do mundo onde tem distinção entre atividade meio e fim na questão trabalhista e terceirização é o Brasil, a jabuticaba brasileira. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, após a Revolução Industrial, a especialização é uma prática no mundo inteiro, inclusive no Brasil, só que aqui é combatida. Aqui é combatida de modo bizarro, tacanho e ultrapassado. O que nós fizemos foi deixar o Brasil no século XXI. Imagine, por exemplo, um celular que você está com ele na mão. Sim. Isso é o iPhone. 9 países diferentes fabricam peça para esse iPhone. Quase 80 fornecedores. Isso é terceirização? Não, é especialização. No Brasil, dos 38 milhões de trabalhadores seletistas, 12 milhões e meio são terceirizados. Você acha que um supervisor de produção da COFAP ou da Goodyear ganha igual o supervisor de produção da Fiat, por exemplo, que é montadora de automóveis, contrata peças com empresas diferentes, ganha mais. Aliás, o trabalhador especializado, na maioria das empresas, ganha mais do que o trabalhador comum. Agora, o estereótipo terceirizado é o cidadão que é ASG, que serve água no cafezinho. Deputada, é só o que eles falam. Vamos rapidinho, são 2 perguntas rapidinhas aqui. Evandro está dizendo que é vigilante, quer saber como é que fica a classe de vigilantes que trabalha na escala 12/36. E também uma perguntinha em relação à empregada doméstica, que acabou de ter uma lei aprovada. O que é que muda na questão da empregada doméstica? Isso também vai para negociação se acaba a lei que já foi aprovada. Não, primeiro, em relação à empregada doméstica, tem uma lei especial. Ela não muda nada, lei então. Dela. Específica. Ok. É uma lei chamada extravagante. Rapidinho. A questão de 12/36, o que nós fizemos foi colocar para o trabalhador, para a negociação direta, que já existe na convenção coletiva. O vigilante já tem 12/36, porque na hora que ele trabalha 12 horas, ele folga 1 dia e meio. E há a necessidade de empresas que funcionam 24 horas por dia. Você pega um hospital, por exemplo, tem que trabalhar 24 horas por dia. Então já existe. O que nós fizemos foi colocar essa possibilidade para o contrato direto entre as pessoas. Deputado, a Williane está bem revoltada aqui. Ela disse que admirava muito o senhor, mas acabou toda a admiração dela depois dessa reforma, que na visão dela só beneficia os empresários. E aí a minha pergunta é o seguinte: eu imagino que o senhor tenha recebido muitas críticas, muitos elogios e muitas críticas também. Isso lhe atrapalhou politicamente ser relator da reforma trabalhista? Não. Se arrepende? Tenho absoluta convicção do que fiz. Eu não tenho dúvida que o tempo é o senhor da razão. Vai demonstrar a Williane e a todos os demais que o Brasil vai mudar em função do que fizemos. Não adianta você ficar achando que o Estado tem que ser super protetor, tutelar o trabalhador e os empregos não aparecerem. Porque hoje, se você perguntar aos 14 milhões de micro, médios e grandes empresários no Brasil, a última solução que ele dá, a última iniciativa é contratar alguém, porque ele tem medo do passivo oculto. Essa lei vai permitir que haja segurança jurídica, sustentabilidade e a possibilidade que voltemos a empregar no país. Deputado, o senhor é do PSDB e o PSDB é da base do presidente Michel Temer, e a gente vê o país envolvido em uma crise, muitas acusações em relação ao presidente Michel Temer, né, uma investigação, um processo. Qual é a posição do PSDB? O PSDB está com Temer ou não está com Temer? Às vezes fala que está, às vezes fala que não está. Como é que está esse clima hoje em relação ao PSDB no Brasil? Bem, primeiro eu quero, antes de lhe responder, registrar aqui nos estudos a presença da minha filha. Importante. Duda, de 8 Maria anos Eduarda. de idade. Maria Eduarda, parabéns, Duda, viu? Você veio aqui dar um beijo no pai.
Maria Eduarda linda? Linda ela. Bom, Obrigada, e fofa. vamos lá lhe responder aqui. O Duda responde por você. O PSDB é responsável pelo impeachment da presidente Dilma. Nós estivemos à frente desse processo. Eu fui às ruas, eu escrevi a respeito disso, eu votei favorável ao impedimento da presidente da República. O PSDB participa do governo, tem 4 ministros. Nós não podemos simplesmente, como num Grêmio estudantil, fazer bico e dizer, olha, a gente não tem nada a ver com isso, vamos sair e vamos limpar a nossa situação e vida que segue. Tá? O partido teve uma reunião, uma assembleia praticamente ampliada, lá estiveram governadores, deputados, presidentes de partidos por todo o território nacional, senadores, e nessa oportunidade se decidiu que o partido não iria sair do governo nesse momento e nem tomaria uma posição no sentido de obrigar deputado a tomar posição, nem defenderia da Constituição e Justiça, se deixou em aberto para que os deputados pudessem tomar essa decisão. Eu, por exemplo, que você poderia perguntar em seguida, tenho defendido que nós temos que ter responsabilidade com a agenda e com o país. Eu não votei em Temer, eu não votei em Dilma, tá? Eu não tenho nenhuma afinidade maior com o governo que aí está. Agora, das 15 medidas que nós propusemos ao presidente Temer, 8 já foram executadas. E nós estávamos numa situação, antes daquela questão da JBS, que foi um erro brutal do presidente, receber um bandido, um ladrão, o maior corrupto da história do Brasil. Um cara que assumiu que comprou 2.000 políticos, juízes, promotores, fiscais do Ministério da Agricultura. É um chefe de quadrilha que o Ministério Público isentou. Ninguém está entendendo essa posição do Ministério Público. Eu entendo. Alguém que ganhou 10 bilhões de reais às custas da população brasileira. A lei é clara, Eugênio. A lei diz que não é possível você dar isenção a quem é chefe de quadrilha, a quem é chefe da organização criminosa. No caso da delação, inclusive. Sim. Né? 2018, Rogério Marinho é candidato a senador? Não, 2018, quando chegar em 2018, a gente vai decidir junto com o partido e com o povo. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Candidato a Pode ser presidente do candidato a deputado PSDB. federal. Vai ser quem? João Dória? Não sei, amiga. Aí a gente está numa situação de Você instabilidade torce por quem? política. Torce por quem? Eu torço que nós tenhamos um candidato que possa representar o sentimento do partido e da sociedade e tenha compromisso com as reformas estruturantes. Tá fácil não, viu? De Deputado, aqui muito tem se falado que o senhor com essa reforma ficou muito perto do PIB e que a sua eleição ou reeleição em 2018 estaria muito garantida, porque o senhor estaria com muito dinheiro na campanha. O que é que tem de verdade nisso? Olha, o que tem de verdade é que a legislação agora é muito clara. Você não tem como receber recurso de empresa, a não ser que seja Caixa 2. E eu lhe asseguro que eu nem cometi crime, tanto é que eu não estou denunciado no Lava Jato, nem pretendo cometer. Né? Ok. Então, queria agradecer mais uma vez. Elegeu ou não, é o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, deputado Rogério Marinho, pela entrevista. Obrigado também. Obrigado pelas provocações bem-vindas. Duda, um beijo, viu? Obrigado pela visita aqui na rádio. Falando de trabalho, né? Tem um versículo na Bíblia que diz muito assim, né? Diz: o trabalho dignifica o homem. Essa é a única certeza que nós temos, é que trabalhar é bom demais. E a gente volta a trabalhar amanhã, às 6 horas da noite, aqui no Jornal da Noite, porque a gente trabalha em outros cantos, né? Exatamente. E acesse www.taisgalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu na 95 FM, Jornal da Noite. Rogério. Deputado, vamos responder aqui. Eu tô aqui ainda com Mãe, eu te amo. Com os meus... Tô aqui com os seguidores aqui acompanhando. Xande Albino está novamente perguntando o seguinte: já que o senhor está falando de trabalho intermitente, como fica o recolhimento de INSS, já que vamos trabalhar por hora? Eu não sei se você vai trabalhar por hora, mas quem fizer ou quem estiver dentro do trabalho intermitente vai receber por ocasião do trabalho que foi executado e combinado com o empregador imediatamente o seu dinheiro acrescido do 13º proporcional, acrescido de férias proporcionais mais 1/3, acrescido de adicionais, se for o caso, inclusive insalubridade, adicional noturno, ou adicional de horas insalubres, periculosas. E, no final do mês, o patrão verifica quantas horas aquele empregado trabalhou para ele, ou quantos dias foram, e é obrigado a depositar, no final do mês,
a proporcionalidade do fundo de garantia e a proporcionalidade da previdência. O funcionário que está trabalhando para um patrão pode trabalhar para 20 patrões diferentes. Ele vai chegar no final do mês, ele é obrigado pela lei, caso ele não tenha conseguido o valor suficiente para ser o mínimo da aposentadoria, ele se obriga a complementar para que ele possa contar como tempo para a aposentadoria. Magna Bezerra diz que só em não ter que contribuir para o sindicato já fica satisfeito e que hoje votaria em você para deputado. Está aí declarando voto, olha aqui. Já consegui equilibrar aquele que eu perdi. Né? Então vamos tem muita gente aqui perguntando, mas aí depois a gente tem que marcar uma nova entrevista, né? Tem 230 modificações na CLT. Eu estou propondo, inclusive, que haja cursos de parametrização, inclusive para os juízes. Os juízes precisam reaprender a fazer o julgamento em função da nova norma para escritório de contabilidade, RH de empresa, economistas, estudantes de direito, operadores da área do trabalho. Todo mundo precisa reaprender o processo do trabalho, porque realmente as modificações foram bastante superlativas. Ricardo Dantas está dizendo que o deputado Rogério Marinho está no seu último mandato. Deus o tenha. Se for por doação, eu começo a fazer hoje. Felipe Sertão está dizendo aí. Né? Tá empate, Catarina, né? desejo que o povo que reclama tanto vote consciente, eleja uma nova bancada. 2,5. Pois é. Obrigada, deputado, pela entrevista no rádio e continuar aqui com os nossos seguidores. Impressionante como tem.